Amigos, irmãos e irmãs na fé, hoje vamos abordar um tema crucial que infelizmente gera muita confusão e questionamentos: a perpétua virgindade de Maria, a mãe de Jesus. A tese de que Jesus não teve irmãos carnais é sólida e profundamente enraizada. Ela se apoia na Bíblia, na tradição apostólica, na linguística semítica e no bom senso histórico-teológico. A afirmação contrária, muitas vezes, nasce de uma leitura literalista e descontextualizada. Ela ignora o ambiente cultural e linguístico do Oriente Antigo, levando a interpretações equivocadas. Apresentaremos uma defesa clara, bíblica e racional, respondendo às objeções mais comuns, inclusive as difundidas por grupos como as Testemunhas de Jeová. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas foi concebido a partir do aramaico, a língua falada por Jesus e pelos judeus da Palestina. Este é um ponto fundamental para entender as Escrituras. Ignorar essa realidade linguística é o primeiro passo para o engano. No aramaico, a palavra a, que frequentemente é traduzida como irmão, possui um significado muito mais amplo do que em português moderno. Ela não se restringe a irmão de sangue. A pode designar primos, sobrinhos, parentes próximos, membros do mesmo clã e até mesmo pessoas ligadas por afeto ou aliança. Importante notar que não existe no aramaico uma palavra específica para primo, como temos no português. Portanto, traduzir automaticamente irmãos de Jesus como filhos biológicos de Maria é um erro linguístico básico e uma falha de compreensão cultural. Um dos textos mais citados por aqueles que insistem em atribuir outros filhos a Maria é Mateus 13:55. O versículo diz: "Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?" À primeira vista, pode parecer um argumento forte. Contudo, o próprio Evangelho de Mateus nos oferece a chave para entender quem são esses irmãos. Em Mateus 27:56, lemos: "Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu." Aqui, a Escritura é cristalina. Existe uma Maria que é mãe de Tiago e José, e essa não é a Maria, mãe de Jesus. A conclusão é inevitável e devastadora contra leituras mal intencionadas ou desinformadas. Tiago e José, mencionados em Mateus 13:55, não são filhos de Maria, a mãe de Jesus, mas sim filhos de outra Maria. Ao longo de todo o Novo Testamento, uma particularidade notável se destaca. Jesus é consistentemente chamado Filho de Maria ou Filho de José, este último como seu pai adotivo. Nenhum outro personagem é referido dessa forma em relação a Maria. Se Maria tivesse tido outros filhos biológicos, seria esperado que eles também fossem mencionados explicitamente como seus filhos. Essa informação seria relevante na narrativa evangélica. Certamente essa filiação jamais seria omitida. O silêncio absoluto das Escrituras sobre outros filhos biológicos de Maria é eloquente. A ausência dessa menção é um testemunho poderoso de sua singularidade como mãe de Jesus. O momento mais solene e doloroso da vida de Jesus, sua crucificação, oferece uma das provas mais contundentes. Do alto da cruz, Jesus se dirige a Maria e a João, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe." João 19:26-27. Com essas palavras, ele entrega Maria aos cuidados de João. Aqui surge uma pergunta decisiva. Se Maria tivesse outros filhos biológicos, primogênitos ou não, essa atitude de Jesus seria ilegal, imoral e impensável na cultura judaica da época. Nenhum judeu entregaria sua mãe a um estranho se houvesse filhos naturais vivos e capazes de cuidar dela. Esse gesto de Jesus na cruz só faz sentido e só poderia ser aceitável se ele fosse o único filho de Maria. É um testemunho claro da singularidade de sua relação filial. Uma objeção comum é a afirmação de que não era aceito na época permanecer virgem, ou que a virgindade era algo absurdo para uma mulher casada. Essa alegação é fundamentalmente falsa e demonstra desconhecimento da cultura e das Escrituras. Embora o casamento e a prole fossem valorizados,
A virgindade consagrada existia e era compreendida espiritualmente. O próprio Jesus, que também ficou solteiro, elogia aqueles que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Mateus 19:12. Uma metáfora para a castidade voluntária. São Paulo, posteriormente, recomenda o celibato em sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 7, 25-35. Portanto, a virgindade consagrada não era uma impossibilidade nem contradizia a cultura judaica em todos os seus aspectos. Ela era uma escolha compreendida em um contexto espiritual. A figura de São José é essencial para a compreensão deste mistério. José não é um homem comum na narrativa bíblica. Ele recebe revelações diretas de Deus em sonhos. Ele sabia, desde o início, que o filho concebido em Maria vinha do Espírito Santo. Ele protegeu a Virgem e o menino, dedicando sua vida a essa missão divina. É irracional supor que José ignorasse o mistério da concepção virginal de Jesus. É igualmente impensável que Maria quebrasse seu voto de virgindade ou que o Evangelho ocultasse quaisquer filhos biológicos subsequentes. A tradição cristã, desde sempre, entendeu José como o castíssimo guardião da Virgem Maria e do menino Jesus, e não como pai biológico de outros filhos. Como já mencionamos, a palavra aramaica para irmão é ampla. Essa amplitude é ecoada no grego do Novo Testamento, onde adelphos, irmão, traduz o aramaico a. Exemplos bíblicos incontestáveis confirmam essa flexibilidade de significado. Abraão chama Ló de irmão, Gênesis 13:8, embora Ló fosse seu sobrinho. Jacó chama Labão de irmão, Gênesis 29, sendo este seu tio. A própria esposa é chamada de irmã, em alguns contextos poéticos, como no Cântico dos Cânticos. No grego, existem palavras específicas como anepsios para primo e sigenis para parente. A raridade do uso de anepsios nos evangelhos para os irmãos de Jesus sugere que adelphos estava sendo usado no sentido mais amplo de parente, fiel à origem semítica. A tradução literal, sem o pano de fundo semítico, realmente produz erros graves de interpretação. Desde o século I, a Igreja Católica e as diversas tradições cristãs orientais proclamam Maria como sempre virgem. Nenhum padre da Igreja dos primeiros séculos afirmou que Maria teve outros filhos biológicos. Este ensinamento é parte integrante da fé. As heresias que contestam a perpétua virgindade de Maria surgem séculos depois. Negar essa verdade implicaria em dizer que os apóstolos erraram, que os mártires mentiram, ou que a Igreja foi enganada desde o início.
de sua existência. Essa é uma posição insustentável para qualquer cristão que valorize a tradição. Consideremos o episódio de Jesus no templo aos 12 anos. O Evangelho de Lucas narra que Jesus, Maria e José subiram a Jerusalém para a Páscoa. No retorno, Jesus se perdeu, e Maria e José o procuraram aflitos. A narrativa é clara. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Em toda a passagem, são mencionados apenas Jesus, Maria e José. Não há nenhuma menção a irmãos acompanhando-os na peregrinação ou durante a busca. Se Jesus tivesse irmãos, por que não aparecem nessa importante viagem familiar? O silêncio do texto é mais uma vez um forte indício. A afirmação de que Jesus teve irmãos carnais nasce de um erro linguístico e ignora a rica cultura judaica. Ela